Bom, olá a todos, meu nome é Ricardo e a gente vai continuar aqui com o nosso curso de cálculo 3 do período remoto. Hoje eu vou continuar aqui com sistemas de coeficientes constantes, mas eu ainda não tinha falado nada sobre sistemas não homogêneos, tá? Então, hoje é o que a gente vai fazer, discutir um pouquinho, pelo menos, de sistemas não homogêneos. E, bom, é muito similar à maneira como a gente tratou equações de segunda ordem não homogêneas. Você tem alguns métodos, né, para encontrar o que a gente chamava lá de solução particular, que eram, por exemplo, os coeficientes indeterminados e variações de parâmetros. Aqui funciona basicamente da mesma forma, tá? Então, o que era um sistema linear não homogêneo, né? Então, é um sistema nesse formato aqui. Então, x de t é o seu vetor de incógnitas, né? As funções incógnitas. A matriz do sistema, que é a matriz A, a gente está supondo que é uma matriz constante. E aqui tem um termo não homogêneo agora, que pode ser uma função g de t, que é também, né, um vetor coluna de funções, né? Então, você tem um sistema nesse formato, e aí você está interessado, por exemplo, em achar a solução geral dele, né? Então, o que você faz para achar a solução geral de uma equação não homogênea, né? Que é linear e não é homogênea? Então, é daquela forma de sempre. Você encontra uma solução particular dessa equação não homogênea. Então, uma solução, por algum método, alguma coisa. Encontra a solução geral da equação homogênea associada, né? Então, a equação homogênea associada é você apagar esse termo g de t, e achar uma base, né, para o conjunto de soluções desse sistema linear homogêneo. Então, é um conjunto, né, digamos, de N soluções linearmente independentes. E aí, a solução geral da equação não homogênea é um termo que tem a solução particular que você encontrou da não homogênea, mais a solução geral da equação homogênea associada, ou seja, combinações lineares da base do que você encontrou para soluções do sistema homogêneo, né? Então, você precisa de algum método para achar uma solução, pelo menos, do sistema não homogêneo, e daí os métodos que a gente já conhecia ali para achar a solução geral da equação homogênea associada. Eu falo equação, mas eu sempre estou me referindo ao sistema, né? Aqui é como se fosse uma equação só, né? O sistema é um conjunto de equações escalares e matricialmente é uma equação só, uma igualdade de matrizes, né? Então, nesse sentido. Bom, então, um dos casos que a gente vai lidar aqui é o caso onde a matriz do sistema, né, a matriz dos coeficientes, é diagonalizável. Então, o que você pode fazer se a matriz A for diagonalizável? Então, supõe que a matriz A é diagonalizável, supõe que V1 até Vn é uma base de Rn de autovetores do A, e cada um desses V1 até Vn está associado a autovalores lambda1 até lambda-n. Lembrando que esses autovalores podem ter repetições, tá? Eles podem ter multiplicidade, não tem problema nenhum. Define essas matrizes, que é como a gente faz lá em álgebra linear. Então, a matriz emisão é a matriz de autovetores. Você coloca os autovetores que você encontrou nas colunas dessa matriz. E a matriz desão, que é a matriz de autovalores. Então, você coloca na diagonal principal os autovalores que você encontrou e zero o resto, né? E a ordem é importante, tá? Se você tem que colocar V1 na primeira coluna, então você coloca o alto valor associado ao V1 na primeira posição da matriz diagonal. E assim por diante. Respeita a ordem. Então, dessa forma, né, fazendo as coisas na ordem certa, vale essa relação aqui, né, matricial, que a matriz a matriz original, ela é conjugada a essa matriz diagonal D via essa matriz M de autovetores. Isso é álgebra linear. Como que você pode usar isso para nos auxiliar a resolver um sistema não homogêneo, no caso em que a matriz do sistema é diagonalizável? Bom, você faz uma mudança de variáveis. Essa mudança de variáveis, a variável original é x, né? x de t. Eu vou introduzir uma nova variável, que eu vou chamar de y de t, e ela vai ser definida dessa forma aqui. Eu vou multiplicar o x de t pela inversa da matriz de autovetores. Por que eu vou fazer isso? Bom, porque nessa nova variável, o nosso sistema vai virar um sistema muito mais simples. A gente vai se aproveitar de que D é uma matriz diagonal,
e vai ver que o novo sistema, nesse novo sistema de coordenadas, vai ficar muito mais simples. Tá? Então, qual é a conta que a gente precisa fazer? Bom, a conta é verificar qual é a equação que essa nova incógnita y de t satisfaz, né? Então, eu vou escrever de volta aqui quem é o y de t, né? Então, y de t, ele é m a menos 1 vezes x de t, e a equação original, né, que o x' de t tem que satisfazer, é que ele tem que ser igual a vezes x de t mais g de t. Essa é a equação original. Então, eu quero ver qual é a equação que essa nova variável correspondente satisfaz. Então, eu preciso derivar. Então, y' de t... eu vou escrever mais a relação da diagonal aqui, porque a gente vai usar ela também, tá? Então, a gente tem essa relação aqui também. M a menos 1, a m. Tá? Então, eu vou trabalhar com essas três relações aqui e ver qual é o sistema de EDOs que essa y de t satisfaz. Então, y', derivando aqui, né, o y, como ele é dado por m a menos 1 vezes x, m é uma matriz de constantes, né, é a inversa da matriz dos autovetores, então a derivada cai só no x de t. Então, isso aqui é igual a m a menos 1 vezes x' de t. A variável é t, né? Então a m é constante. Mas o x', por outro lado, ele vale, como x satisfaz a equação, né? X' é a vezes x mais g. Eu vou parar de escrever os t's aqui, porque você não precisa ficar carregando essa notação, tá? Então, o y' é igual a m a menos 1 vezes x', que, por outro lado, o x' é ax mais g. O que eu faço agora? Bom, eu vou usar essa relação aqui, ó. M a menos 1 vezes A vezes M dá a matriz D. Então, eu vou fazer aparecer aqui os termos que faltam para fazer aparecer a matriz D aqui. Então, eu já tenho M a menos 1 vezes A, eu só não tenho esse M aqui. Então, eu vou colocar e tirar ele, né? É como se eu estivesse multiplicando e dividindo pelo mesmo número, só que é uma matriz. Então, eu vou multiplicar pela matriz M e multiplicar pela inversa dela ao mesmo tempo para não alterar a expressão. Tá? Então, o y', ele vai ser igual a m a menos 1. Eu já vou fazer a distributiva aqui, né? A vezes x mais m a menos 1 vezes g. E aí eu vou fazer esse truque que eu falei. Eu vou multiplicar pela m e, ao mesmo tempo, multiplicar pela inversa para não alterar a expressão aqui. Tá? Então, esse produto que eu acabei de fazer aqui é colocar e tirar a matriz M, porque isso é igual à identidade, não tem problema, não vai alterar nada. Mais M a menos 1 vezes G. E agora, a vantagem é que esse cara que está aqui, entre parênteses em vermelho, ele é a matriz D. Então, Y' vai ser igual a D vezes M a menos 1 vezes X mais M a menos 1 vezes G. Só que M a menos 1 vezes X é o que a gente chamou de Y, né? Então, isso aqui é igual a D vezes Y mais M a menos 1 vezes G é uma constante, né? Quer dizer, é uma constante não, é independente do Y. Eu vou dar um novo nome para ele, eu vou chamar ele de H. Tá? Então, é só um nome, é só para não precisar carregar a notação. Eu vou chamar esse cara de H. Tá? Então, essa nova variável y, ela satisfaz essa outra equação aqui, que é y' de t igual a d vezes y de t, mais o h também depende de t. Tá? Então, o y, essa nova variável, satisfaz um sistema muito parecido com o original, né? Porque vejam o formato da equação aqui. Então, a equação original é essa daqui, né? X' é igual a ax mais g. Então, a matriz do sistema era a matriz A e a parte não homogênea era G. Agora, nessa nova variável, né, a matriz do sistema é a matriz D, ou seja, a matriz diagonal,
E a parte não homogênea é essa daqui, essa H, né, que eu chamei aqui de H, que é o M a menos 1 vezes G. Qual que é a vantagem de trabalhar nessa nova variável y? É que pela matriz D ser diagonal, as equações desse sistema aqui vão ser o que a gente chama de desaclopadas, tá? Desaclopadas. Então, o sistema y' igual a dy mais t é muito mais simples, né? Então, se a gente chama a matriz... Eu vou confundir matriz linha com matriz coluna aqui, é um abuso de notação, tá? Então, se o y de t tem as entradas dele como y1, y2 até yn, e essa h tem entradas h1, h2 até hn, quando você escrever as equações desse sistema aqui na variável y, você vai obter uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, y1' igual a o alto valor lambda1 vezes o y1 mais h1 de t. y2' é igual a alto valor lambda2 vezes y2 mais h2 de t e assim por diante. Ou seja, as incógnitas y1, y2 até yn, elas estão em equações diferentes agora. As equações não misturam variáveis diferentes. Então, a primeira equação só tem y1. A segunda equação só tem y2, e assim por diante. Então, cada uma delas é uma equação de ordem 1, né, que é linear, não homogênea, mas como ela não depende das outras variáveis, você pode resolver cada uma dessas equações individualmente, usando o método que você achar melhor. Por exemplo, o fator integrante, né? Então, essas equações individualmente você resolve, junta todas as y's, né, que você encontrou resolvendo esse sistema, e aí você volta para a variável original usando essa relação aqui de novo, né? O y é dado por m a menos 1 vezes x, então como que você recupera o x de volta, né? Então, isso aqui implica que o x de t, como a m a menos 1 está à esquerda, você multiplica a esquerda por m de volta, então o x é dado por m vezes y de t. Então você resolve o sistema na variável y, que é muito mais simples, e aí volta para a variável original, multiplicando a esquerda pela matriz m. E isso vai te obter o x de t, que é a variável original que você quer encontrar. Tá? Então, essa é a maneira de resolver, teoricamente, e o que a gente vai fazer é aplicar isso em um exemplo numérico. Tá? Então, vamos resolver esse sistema aqui. X' é igual a essa matriz A vezes x, mais esse termo não homogêneo aqui, que é dado por essa matriz coluna, tá? Então, primeiro passo é verificar se a matriz A é diagonalizável. Se for, eu posso usar esse processo. Se não for, aí lascou, porque isso que eu acabei de falar só funciona para matrizes diagonalizáveis. Batendo o olho na matriz, eu já sei que ela vai ser diagonalizável, porque ela é simétrica, né? Você percebe que as entradas aqui do A12 e A11, aliás, A21 e A12, né? Essas duas entradas aqui na antidiagonal, digamos assim, elas são iguais, né? Então, essa matriz aqui é simétrica, e lá da álgebra linear você tem um teorema chamado teorema espectral, que diz que matrizes simétricas sempre são diagonalizáveis, tá? Então, antes de calcular o polinômio característico, achar os autovalores e autovetores, eu já sei de antemão que eu vou com certeza encontrar uma base de autovetores, tá? Então, vamos lá, vamos fazer as contas. Então, a matriz A é dada por isso, então eu preciso dos autovalores dela. O polinômio característico é o determinante da matriz menos 2 menos lambda, 1, 1 e menos 2 menos lambda. Então, isso aqui é igual a menos 2 menos lambda vezes ele mesmo, então eu já posso escrever assim se eu quiser, 2 mais lambda ao quadrado, e a outra diagonal aqui eu tiro 1, né? Aquele truque de sempre, eu não quero desenvolver esse quadrado, então isso aqui eu penso como uma diferença de dois quadrados, se você quiser. Menos 1 é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado. Então isso aqui é igual 2 mais lambda por produto notável, né? Isso é 2 mais lambda mais 1, vezes 2 mais lambda menos 1. Então isso aqui é igual ao quê, né? Lambda mais 3 vezes, e aqui é lambda, 2 menos 1 é 1, então lambda mais 3 vezes lambda mais 1.
Então, esse é o polinômio característico. Então, isso está dizendo para nós que os autovalores são, vamos chamar assim de lambda 1. O primeiro deles que anula esse polinômio é o menos 3, e o segundo que anula esse polinômio é o menos 1. Tá? Então, esses são os autovalores dessa matriz aí, menos 3 e menos 1. Vamos achar o autoespaço associado a cada um deles. Né? Então, quem que vai ser o autoespaço? Então, por exemplo, vamos começar com o autoespaço do lambda igual a menos 3. Né? Então, eu tenho que resolver um sistema homogêneo. Eu tiro menos 3 da diagonal, ou seja, eu somo 3, né? Quando eu somar 3 na diagonal principal, vai ficar 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui também. Como é esperado, né? As duas linhas ficam múltiplas. E aí eu quero resolver o sistema homogêneo associado a essa matriz aí. Então, isso aqui é equivalente a uma única equação, né? Não preciso escrever as duas. A equação x mais y igual a zero, que eu posso escrever y em função de x, deixar y igual a menos x, e o x aqui é a nossa variável livre. Tá? Então, por exemplo, se o x for igual a 1, o y vai ter que ser menos 1. E como só tem uma variável livre, então o autoespaço aqui vai ter dimensão 1. Então, o autoespaço do alto valor menos 3, ele vai ser o span, o espaço gerado pelo vetor 1, menos 1. Né? Então, esse é o autoespaço do lambda igual a menos 3. Agora, quem que é o autoespaço do lambda igual a menos 1? Né? Então, eu tenho que resolver, de novo, um sistema homogêneo, onde eu tenho que tirar menos 1 da diagonal, ou seja, somar 1. E aí, quando eu somo 1 na matriz aqui, vai ficar menos 1 aqui em cima, né? Porque fica menos 2 mais 1. Então, menos 1 e 1. E embaixo vai ficar 1 e menos 1. Então, vai ficar... Opa! Passei 1 aqui. Então, é menos 1 e 1. E a outra vai ficar 1 e menos 1. Tá? Então, essa é a matriz. De novo, linhas múltiplas, né? Claro, como tem que acontecer. Que é 2 por 2, né? Igual a 0, 0. Então, isso aqui é equivalente ao sistema menos x mais y igual a 0. Portanto, eu posso escrever y igual a x com x livre. Né? A variável x é a variável livre aqui. Então, isso diz para nós que o autoespaço do lambda igual a menos 1, ele é o espaço gerado pelo vetor de coordenadas 1 e 1, né? Porque é y igual a x. Então, esses são os dois autovetores, né? Então, vamos dar nomes a eles aqui. Então, vou chamar de V1 é o autovetor associado ao lambda 1. O lambda 1 é o menos 3, então o V1 vai ser 1 e menos 1. E V2 é o vetor associado, o autovetor aqui que eu encontrei, associado ao menos 1. Tá? Então, V2 é o vetor de coordenadas 1 e 1. E esses caras aqui, V1 e V2, é base de autovetores, né? Mais que isso, né? Lembrando lá do teorema espectral, é que quando você pega autovetores de autoespaços diferentes, quando a matriz é simétrica, né? Eles já nascem ortogonais já. E é de fato, né? Se você fizer o produto interno entre esses dois caras aqui, eles são ortogonais, né? O produto interno dá zero. Então, e agora? Agora começa o processo todo para resolver esse sistema usando aquela nova variável. Então, eu preciso montar as matrizes. Preciso montar a matriz M, preciso montar a matriz D e fazer todas aquelas contas para descobrir como que fica o sistema na nova variável. Bom, para facilitar um pouco mais a minha vida, pensa que naquele processo lá, eu preciso achar uma matriz M e no processo eu preciso inverter aquela matriz M também, né? Então, inverter matriz geralmente é chato. Então, para fazer uma coisa um pouco mais amigável, em vez de tomar o V1 e o V2 como sendo esses dois caras aqui, eu vou pegar os correspondentes deles de norma 1, ou seja, eu vou normalizar esses dois vetores
Então, eu vou pegar uma base de autovetores que é ortonormal. Porque daí, quando ela é ortonormal, eu monto a matriz M usando esses vetores nas colunas, e uma matriz ortonormal, a ortogonal, aliás, né, a matriz fica ortogonal, a inversa dela é simplesmente a transposta. Então é mais fácil de calcular a inversa, tá? Então, em vez de tomar esses dois caras como sendo V1 e V2, primeiro eu vou normalizar eles, e daí eu vou tomar a matriz M formada com esses novos vetores. Tá? Então, bom, é fácil de normalizar, né? É só você dividir pela norma. Qual que é a norma desses dois vetores? Bom, é raiz de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, então é raiz de 2, né? Idem para esse vetor aqui também. Então, para normalizar eles, eu divido por raiz de 2. Então, eu já vou colocar esses caras aqui já, tá? Eu já vou dividir por raiz de 2 e vou chamar o V1 e o V2 já normalizados, tá? Isso não é estritamente necessário, mas vai facilitar a minha vida para calcular inversas depois. Então, eu vou colocar aqui já, de cara, 1 sobre raiz de 2 vezes esse cara. Esse vai ser o V1, e aqui também, né, é a mesma norma, 1 sobre raiz de 2. Esse vai ser o V2, tá? Então, esse é o V1 e esse é o V2. Então, agora sim, vamos montar as matrizes, tá? Então, quem que vai ser a matriz D? Então, a matriz D é a matriz de autovalores. Eu já escolhi uma ordem, né? Eu já dei um nome para um lambda 1 e para um lambda 2. Então, o lambda 1 eu chamei de menos 3 e o lambda 2 é o menos 1. Então, é a matriz diagonal com entradas menos 3 e menos 1. E a matriz M vai ser a matriz cujas colunas são esses autovetores que eu já vou colocar normalizados. Então, na primeira coluna é 1. Eu posso até colocar assim, ó, como todas as entradas vão ter um raiz de 2 dividindo, eu posso até colocar aqui fora, mas eu vou enfatizar e vou colocar aqui dentro. 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. Tá? É na coluna, né? Então, as entradas desse cara aqui são 1 e menos 1 divididos por raiz de 2. Então, isso é na coluna. E na segunda coluna vai ficar 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 também. Então, essa é a minha matriz M que a gente vai usar. Tá? E aí, portanto, a inversa dessa M, já que ela nasce uma matriz ortogonal, porque suas colunas são vetores ortonormais, então essa matriz aqui é ortogonal, esse é o nome que esse tipo de matriz recebe, porque suas colunas são vetores ortonormais, então a inversa dela é a transposta. Tá? Então, isso implica, né, que a matriz M a menos 1 é a transposta dela, e, portanto, o que acontece se eu transpor aqui, né? Então, se eu transpor essa matriz, eu só vou trocar basicamente esse menos 1 de lugar, né? Esse menos que estava aqui vai parar aqui em cima. É só isso. Tá? Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, o menos vai parar aqui, que eu vou trocar as posições 1, 2 com 2, 1, 1 sobre raiz de 2. Então, essa é a inversa. Pronto, está feita a inversa, né? Agora, qual é o novo sistema de variáveis? Então, y de t, ele é dado por m a menos 1 vezes x de t, onde m a menos 1 é esse cara aqui em cima, e y satisfaz, eu não vou deduzir de volta, não tem sentido fazer isso, y satisfaz o quê? Y' de t igual a d vezes y de t, mais aquele h, né? Que na verdade eu já vou escrever que é o m a menos 1 vezes g de t, né? O que a gente fez lá no início. Então, por isso que eu preciso da inversa, né? Eu preciso escrever quem que é esse cara aqui também, né? Que é o nosso h de t. Então, vamos calcular esse cara, vamos ver o que acontece. O h de t, como ele é m a menos 1 vezes g de t, então m a menos 1 eu conheço quem é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, é esse cara aqui, vezes o g de t, que é dado no problema, né?
Então, o g de t nesse exercício aqui, ele é 2 vezes e a menos t na primeira entrada e 3t na segunda. Então, vou colocar aqui 2 vezes e a menos t e 3t. E isso aqui vai dar, bom, vai dar alguma coisa aqui, né? Então, ele vai dar 1 sobre raiz... Bom, vai ter 1 sobre raiz de 2 em tudo, tá? Talvez seja mais conveniente deixar esse raiz de 2 aqui fora, tá? Então, isso aqui é igual 1 sobre raiz de 2, para não precisar ficar escrevendo tudo toda hora. Aí vai ficar 2e a menos t, mais... Não, menos, né? Menos 3t. E na segunda entrada vai ficar 2 vezes e a menos t, mais 3t. E isso tudo vezes, né? Não pode esquecer, é vezes aqui, 1 sobre raiz de 2. Então, esse é o nosso H. Então, a entrada H1 é essa daqui em cima, a entrada H2 é essa daqui embaixo, dividida, né, por raiz de 2, cada uma delas. Então, eu já tenho condições de montar quais são as equações desse sistema aqui, né, já usando a matriz D, que é diagonal. Então, como que ele vai ficar? Então, as equações... O processo é longo, tá? Porque você tem essa mudança de variável, né? Então, as equações do sistema y' de t igual d vezes y de t mais h de t são... Então, como são as equações? Bom, a primeira equação vai ser y1' de t igual a primeira entrada, né? Lembra aqui que a gente fez isso, né? Como é que fica as equações do sistema? É o primeiro alto valor vezes y1 mais a primeira entrada do h. Tá? Então, o primeiro alto valor é menos 3. Então, aqui fica menos 3 vezes y1 mais a entrada h1. Né? Quem que é a entrada h1? É 2e a menos t menos 3t sobre raiz de 2. Né? Então, aqui vai ficar mais 1 sobre raiz de 2 vezes e a menos t, menos 2t, né? Menos 3t, certo? É isso, né? E a menos 2. Ah, não, não tem menos 2 em cima, né? É só menos t. Então, aqui é só menos t, menos 3t. Então, essa é a primeira equação. E a segunda é a mesma coisa ali, só que com mais, né? Então, essa é a primeira. E a segunda é y2' igual ao alto valor correspondente, que é menos 1. Então, é menos y2 de t, mais a entrada H2, né? Que é E a menos T, e aqui é mais 3T. Então, essas são as duas equações que y1 e y2 têm que satisfazer. Tá? Então, y1 e y2 satisfazem, são soluções dessas EDOs aqui, de primeira ordem que estão desacopladas, né? Então, a equação que tem y1 só tem y1 e a equação que tem y2 só tem y2. Então, como que você resolve cada uma delas? Por exemplo, usando o fator integrante, né? Então, por exemplo, a primeira aqui, eu não vou fazer os detalhes, senão já vai ficar muito tempo, mas você pode escrever aqui, por exemplo, y' mais 3 vezes y igual a essa coisa que está do lado direito. E elevado a menos t, menos 3t. Né? Então, ela já está no formato de equação para você usar o fator integrante, por exemplo, né? E aí o fator integrante aqui é mi de t igual a e elevado à integral, né, da função que acompanha o y aqui. Então, é a função constante igual a 3. Então, aqui em cima fica e elevado a 3t. Então, o fator integrante é e elevado a 3t. E aí, então, ou seja, você multiplica a equação dos dois lados por e elevado a 3t para transformar o lado esquerdo na derivada de um produto, né? E aí você tem aqui 1 meio, 1 sobre raiz de 2, e elevado a 3t
vezes e elevado a menos t menos 3t. E aí, como que você isola y1 aqui? Então, você elimina essa derivada integrando. Então, você integra o lado direito. Você vai precisar usar a integral por partes aqui, né? Porque a segunda parte aqui vai ter um menos 3t vezes e elevado a 3t. Então, mistura um polinômio com uma exponencial. É uma integral típica de integral por partes. Integra dos dois lados, divide por e elevado a 3t e acha quem é o y1. Faz um raciocínio semelhante aqui para a segunda equação. Acha o y2. Com o y1 e o y2 em mãos, né? Então, eu vou dizer aqui simplesmente o que vai dar no final. Tá? Não vou fazer todas essas contas para não ficar se repetindo demais. Então, você vai encontrar assim, ó. Você vai encontrar y1 de t igual 1 sobre raiz de 2 e elevado a menos t menos 3 sobre raiz de 2 vezes t sobre 3 menos 1 nono. Não os números meio esquisitos, né? Mais constante vezes e elevado a menos 3t. Tá? Então, é isso que você vai encontrar para o y1. E para o y2, você vai encontrar a seguinte expressão. Então, é raiz de 2 t vezes e elevado a menos t mais 3 sobre raiz de 2 vezes t menos 1. Veja que o tipo da expressão não é muito diferente, né? Mais C2, que é uma constante, vezes e elevado a menos t. Tá? Então, é isso que você vai encontrar no final. E aí, portanto, a sua solução original, né? Ou seja, o x1 de t, x2 de t, você vai obter fazendo o quê? Fazendo aquilo que a gente falou. Multiplicar por m, né? Então, é m vezes o y de t. Ou seja, a matriz m, que é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de... Aqui menos, né? Menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, vezes esse y1 e y2 que você acabou de encontrar aí. Tá? Então, faz essa multiplicação, não pode ter preguiça de fazer conta, né? Eu tenho que colocar esse y1 todo aqui, esse y2 todo aqui, e ainda multiplicar por essa matriz, e isso vai te dar quem é o x1 e o x2. Tá? Então, a expressão da solução vai ficar meio grande, né? É de se esperar isso, mas ela vai poder ser escrita assim, ó. Tá? Então, eu só vou escrever o que vai dar no final das contas. X de t. Se você quiser escrever matricialmente, né? Vai ficar uma constante, que eu vou mudar de nome aqui. Uma constante vezes 1 menos 1, mais a vezes e elevado a menos 3t. Aí mais uma constante. Essa parte das constantes é a parte que corresponde à solução da equação homogênea associada. Tá? 1 vezes e elevado a menos t. Então, toda essa primeira parte aqui é o que você encontraria se você tentasse resolver o sistema homogêneo associado. Tá? Aí aparece mais 1 meio vezes... Então, aqui é a parte não homogênea. 1 menos 1, e a menos t. Daí, mais um termo. Vai ficar grande mesmo. Mais 1. Aí aparece um termo misto, t vezes e elevado a menos t. Aí mais um termo só com t, que é o vetor 1, 2 vezes t. E o último é um termo constante sem t, sem a variável t, que é 4/3 e 5/3. Tá? Então, não pode ter preguiça de fazer essas contas aqui. Vai ficar grande? Vai, mas está resolvido. É isso que importa. Tá? Então, x de t vai ter toda essa parcela aí, tá? E aí, como eu falei, né, essa primeira parte aqui, ó, esse termo aqui que eu circulei em azul, esse cara é a solução geral da equação homogênea associada, tá? Então, ela sai ali de graça no meio da solução geral.
Bom, então, essa é a cara da solução, ela fica grande mesmo, e toda essa outra parte aqui restante vai ser uma solução particular da não homogênea, tá? Bom, então, esse é o método, tá? Eu omiti algumas contas aqui para vocês verem que mesmo eu não fazendo tudo já ficou longo, né? Então, fazendo todas as contas fica um pouco mais longo ainda, mas resolve, tá? Dá para fazer. Outras maneiras de fazer, independente da matriz ser diagonalizável ou não. Você poderia, por exemplo, imitar aqueles processos que a gente usou lá em equações de segunda ordem. Tá? Por exemplo, método de coeficientes a determinar. Eu só vou comentar aqui, não vou fazer. O que era o método de coeficientes a determinar? Era você dar um chute para a solução, dependendo do formato do termo não homogêneo. Tá? Então, aqui fica um pouco mais chato, porque os coeficientes a determinar, na realidade, não são coeficientes, são vetores. Né? Você multiplica funções escalares por vetores para você poder ter uma matriz. Né? Então, não são por constantes, não são constantes a determinar no sentido de escalar, vão ser vetores. E é baseado no formato, né, do termo não homogêneo. Então, por exemplo, eu tenho E a menos T e tenho 3T. Então, o método de coeficientes a determinar aqui, ele vai ter que envolver um palpite que envolve os dois tipos, né, de termos que aparecem aqui no não homogêneo. Ele é mais complicado não, ele é simples, mas ele fica muito longo por causa do tipo de palpite que você tem que dar. Você vai ter que dar um palpite que mistura vários desses termos aqui. Tá? Então, eu vou dizer aqui qual que seria o tipo do palpite que você daria se você usasse o método de coeficientes a determinar. Tá? Então, usando o método de coeficientes a determinar para resolver o mesmo sistema. Tá? Outra maneira de resolver o mesmo sistema. Método de coeficientes a determinar. Como que ficaria o palpite para a solução? Tá? Então, o palpite para a solução seria uma coisa mais ou menos assim. Ó. Vai ter que ter então aqui vai ter que ter um vetor A. Então, tomem cuidado com isso, porque isso aqui vai ser um vetor. Vai ter que ter um vetor acompanhando um termo do tipo e elevado a t, t vezes e elevado a menos t, que é um termo misto, envolvendo os dois tipos de funções que estão ali nas entradas do termo não homogêneo. Aí, mais um vetor que multiplica o e a menos t, que é um termo independente só envolvendo o termo exponencial, mais um vetor vezes o termo que envolve só o t, e mais um vetor sozinho, tá? Que não tem nenhuma das duas variáveis. Então, esses A, B, C e D, deixar preto mesmo, A, B, C e D são vetores, tá? Vetores em R2 a serem determinados. Tá? Então, não são escalares, não são números, são vetores. Por isso que esse método dá muito mais trabalho, porque cada um dos vetores tem duas entradas. Você tem 4 termos aqui, então você tem que determinar 8 constantes. Então é bem chato. Tá? Mas dá para fazer também. E esse é o detalhe a mais aqui na história, né? Que você precisa introduzir um termo que mistura os dois tipos de termos não homogêneos que você tem. Um deles é o e elevado a menos t e o outro é um termo polinomial de grau 1. Então, tem que ter um termo aqui misturando os dois. Então, isso dificulta um pouco mais o processo, né? Então, esse seria o método de coeficientes a determinar. Outro método que a gente viu em equações de ordem 2 era o método de variação de parâmetros, né? Então, como que funcionaria se eu tentasse resolver usando o método de variação de parâmetros? Então, eu precisava do quê? Eu precisava da solução geral da equação homogênea associada, né? E aí, em vez de multiplicar a solução geral por constantes, eu multiplicava por funções a serem determinadas. Aqui é igualzinho, tá? Então, imagina que você resolveu
o sistema homogêneo associado e achou um conjunto fundamental de soluções. Tá? Então, digamos que, né, naquele primeiro método, como eu disse, já está explícito lá. Então, no meio da solução geral, né? Então, digamos que x1, x2 seja um conjunto fundamental de soluções, tá? Isso aqui não precisa ser 2 por 2, tá? Esse método é geral N por N, mas eu vou escrever só nesse caso desse exemplo que a gente está fazendo aqui. Então, imagina que isso aqui seja um conjunto fundamental de soluções do sistema homogêneo associado, tá? Do sistema x' igual a AX, ou seja, sem o termo G, né? Aí você monta uma matriz que compõe nas colunas essas duas soluções, tá? E seja, eu vou chamar de psi de t, a matriz cujas colunas são o x1 e o x2. Ou se for n por n, você coloca as n soluções que você encontrou aqui no conjunto fundamental de soluções. Tá? Então, x1 e x2 coloca nas colunas. Isso aqui é chamado de matriz fundamental. Tá? Tem um nome. Então, matriz é uma matriz fundamental, não é a matriz fundamental, porque para cada conjunto fundamental de soluções, ou seja, para cada base, você tem uma matriz fundamental associada. E ela depende de T, né? Porque x1 e x2 dependem de T. Essas duas coisas são funções de T. E aí o que você faz? Você observa que a solução geral do homogêneo, do sistema homogêneo, usando a matriz fundamental, você pode escrever ela assim, ó. É x de t igual a psi de t vezes c, onde c é um vetor coluna de constantes, tá? Então, se você colocar aqui c igual a c1 vezes c2 maiúsculo, um vetor de constantes, então a solução geral ela é dada pela matriz fundamental vezes esse vetor c. Por quê? Porque quando você fizer linha vezes coluna, as entradas do x de t vão ser exatamente constante vezes uma solução, constante vezes a outra. Então, dá exatamente a solução geral da homogênea. É só uma outra maneira de escrever. Então, a maneira matricial. Aí que entra o método de variação de parâmetros. Tá? Então, o palpite para a solução vai ser usar essa expressão aqui, só que ao invés de um vetor C de constantes, eu vou colocar um vetor de funções a serem determinadas. Tá? Então, o palpite para a solução no sistema não homogêneo, então esse é o método de variação de parâmetros. Opa, não saiu direito aqui. Variação de parâmetros. Ele é um palpite para a solução nesse formato aqui. Ó. Então, é você propor uma solução da não homogênea como sendo x de t igual a matriz fundamental, que você precisa resolver o sistema homogêneo associado para conhecer uma dessas, vezes U de t, onde U de t é uma função. E aí é importante enfatizar que ela é uma função vetorial, porque ela é um vetor, né? Vetorial a ser determinada. E aí é a história de sempre. Você força um cara desse ser solução da equação, tá? Joga ele lá na equação, força ele ser solução, vê que tipo de equação que essa U tem que satisfazer e, bom, encontra a U. É basicamente isso. No final da história, você vai encontrar que a U satisfaz o seguinte. Então, ela deve satisfazer uma certa equação que vai ser o seguinte, vai ser U', vai ser até mais simples do que equações de ordem 2, tá? Porque aqui não tem derivada segunda, vai ser um pouco mais simples. Então, quando você jogar na equação, forçar esse cara a ser solução e ver o que essa U tem que satisfazer, você vai encontrar que U' tem que ser igual a matriz, a inversa da matriz fundamental, vezes o G de T, que é o termo não homogêneo. Tá? Então, é isso aqui que você vai encontrar. Ah, por que a matriz psi
tem inversa, né? Por que dá para inverter a matriz fundamental? Bom, que nas colunas dessa matriz psi você colocou um conjunto fundamental de soluções. O determinante daquela matriz é justamente o Wronskiano. Como o conjunto fundamental é um conjunto Li, então o Wronskiano é diferente de zero, então essa matriz aqui é sempre invertível, tá? Então ela tem inversa, e quando você jogar esse U na equação, você vai encontrar que essa U tem que satisfazer essa equação aqui. Então a derivada da U é o cara que está do lado direito. Psi é menos 1, você calcula e encontra, G de T é dado no problema, então as derivadas da U são dadas pelo que você encontrar aqui do lado direito. Como que você obtém a U? Basta integrar dos dois lados, tá? Então, integra dos dois lados, não esquece da constante, né, que vai aparecer, integra dos dois lados, e aí você vai ter a sua solução, que é psi vezes a U que você encontrou. Tá, então aqui eu estou falando mais por cima sobre como que você vai operar se quiser usar esses métodos, porque é muito parecido com equações de ordem 2. Eu vou deixar como exercício para vocês refazerem esse exemplo aqui, usando esses dois métodos, tá? E para vocês se convencerem que vocês vão chegar no mesmo lugar, tá? Bom, então era isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham entendido. A gente volta na próxima e até mais.